Ladies and gentlemen, família, Márcio Vulcão na voz. Como eu disse, não é fácil esse trem de gravar vídeo não. Mas vamos lá. Mega feliz que a gente retomou as atividades e também ver toda a vida que as cores da Sherwin Williams trouxe ao ginásio RV1 é surreal. Esse barulho da criançada, a gente pegando no pé e vendo eles praticando esporte, é muito bacana, é muito legal. E eu quero falar um pouco disso também, né? Essa questão, primeiramente, é uma coisa que até assusta, mas a gente já sabe, né? São 12 anos de Projeto Vulcão e a gente trabalhando diretamente com crianças e adolescentes e jovens que têm um coordenativo muito complexo. E a gente sabe que isso é consequência dessa coisa midiática, né? O celular, o game, e isso é uma coisa que a gente tem que tomar todo um cuidado para não gerar uma polêmica em cima daquilo que não se é, embora, né, eu acho que precisa ficar muito claro. Se você quer ser um gamer, se você quer ser um youtuber, isso não anula a sua vida com uma prática esportiva, porque a prática esportiva ela tem um poder de prevenção de doenças, ela vai te gerar habilidades, poder de decisão, criatividade, habilidades diversas no corpo e na mente, tirando de uma vida ociosa, de uma vida depressiva, levando você aos picos, né? Porque num treino, num esporte, você vai conhecer de fato a vitória, a derrota, a raiva, o medo, a angústia, entre outros sentimentos que fazem parte da nossa caminhada. E o problema é que a gente não trabalha isso para que a gente aprenda a dominar certas situações. Então a vivência é complexa, mas eu estou muito feliz. Inclusive eu quero dizer para os pais, olha, o esporte ele tem o papel de trazer um cansaço, não em excessivo, tá? Não estou falando que a gente tem que arrancar, não, a meninada tem que se divertir, a meninada tem que correr. E claro, quando eu falo diversão, né, quem me vê dando aula sabe que eu vou cobrar com afinco. Não tem mimimi com o Projeto Vulcão. A gente vai gerar disciplina e respeito. E quando eu digo isso, porque eu vejo hoje em certos lugares uma falta de poder de autoridade de alguns educadores. Inclusive um tema muito polêmico. Eu particularmente ouço muito algumas pessoas dizerem e tenho um pensamento quanto a isso, e esse é um pensamento muito pessoal. Márcio, o professor, o educador não tem papel de educar, ele tem um papel de ensinar, mas educar é ensinar, e ensinar é educar. Nós temos que ajudar a educar sim, principalmente hoje, que pai e mãe estão cada vez mais ausentes pela necessidade de estar no trabalho. E hoje uma crítica que eu faço à escola, que é a escola integral, de um horário das 2 da tarde às 9 da noite. Isso para mim é crime, mas tudo bem, eu não colocaria o meu filho. E engraçado que a gente ouve os educadores aqui, principalmente da região, falando que tem salas superlotadas, enquanto escolas integrais estão com 15 alunos, porque estão migrando para uma escola que não tem um horário integral. Então acho que tem que preencher uma grade horária para esses alunos, sim, mas fazendo aí uma parceria com o terceiro setor. Eu acho muito importante isso. Mas vamos lá. Sim, o professor e o educador têm um papel de educar, de ensinar, de auxiliar. O que o educador e o professor não podem se envolver são em princípios e valores e tradições familiares. Então, se uma família é católica
se ela é espírita, se ela é umbandista, hoje, né, sei lá como é que fala, que é tanta letra, LGBTQ, www.com.br, se é essas paradas, ninguém tem que se intrometer. E dentro da escola haverão conflitos, né? E que a gente tem que ser o mediador, explicando, trazendo humanidade, gerando até conflitos, né, de ideias, mas sempre respeitando. Então, eu não tenho que inculcar, esse é o problema, que o sistema muitas vezes quer inserir, né, a sua ideia. Então, o evangélico é muito assim também, né, que quer, só o meu Deus é certo, tal. E o nosso Jesus nunca fez isso, porque eu também sou protestante, então eu estou falando de mim mesmo. Mas eu quero dizer que nós temos o papel sim de educar, isso é uma questão muito pessoal. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque a gente precisa entender que a primeira coisa de um trabalho esportivo, ele tem que ser preventivo. Ele tem que ser preventivo para a saúde, para gerar criatividade, para que eu já disse isso no começo do vídeo. Mas o trabalho preventivo, ele que vai evitar muitas coisas. E o problema é que nós no Brasil, se nós notarmos, nós só atuamos debaixo do caos. Então, todo ano, famílias estão morrendo soterradas. Por que a gente não vê grupos de engenheiros, ONGs que estão no meio ambientais, fazendo um trabalho preventivo para tentar evitar essas catástrofes? Por que nós esperamos o frio para fazer campanha do agasalho? Por que nós esperamos a fome? Porque nós tínhamos denúncias da ilha de Marajó, que já caiu no esquecimento de novo, já não é tema, né? Por que nós, né? E tantas coisas, e assim, eu não estou vendo ninguém fazer nada para solucionar o problema. Então esse é um problema do Brasil. Nós trabalhamos debaixo do caos, nós apontamos muito erro e somos justiceiros. Nós não temos um trabalho preventivo e nem de planejamento, até porque o diagnóstico já está aí. Então a gente precisa, debaixo dos diagnósticos, fazer um trabalho efetivo, pensado, com muita reflexão. Eu ainda vejo muita gente em reuniões com conotações políticas querendo academia ao ar livre. E aí eu te pergunto, será que era melhor, qual é melhor? Vamos lá, ter um profissional de educação física numa praça, em certos horários, ou talvez numa carga horária, né, manhã e outro à tarde, ali instruindo como fazer, ou uma academia ao ar livre, que fica ali totalmente ociosa, com um valor muitas vezes superfaturado? Então quando eu vou para as reuniões, eu combato essa coisa de, olha, academia ao ar livre para mim não transforma a vida de ninguém, mas se tiver um professor de educação física ali para te ajudar a alongar, fazer uma caminhada, fazer um funcional e por aí vai, né? Então eu acho que a gente precisa começar a pensar e repensar sobre tudo isso, né? E cabe a reflexão, pessoal. Aqui eu não sou o dono da razão, mas eu trabalho muito em cima do diagnóstico, porque eu tenho visto também um debate sobre profissionais do futebol. Eu vejo jornalistas, eu vejo especialistas falando assim: o futebol brasileiro acabou, nós precisamos trazer o terrão, nós precisamos trazer... nós primeiro precisamos trazer de volta o futebol para as comunidades. Como assim? É exatamente isso. Existem hoje muita gente batendo nessa tecla, mas é o que eu disse, não adianta eu ficar falando sem prova social. Eu tenho provas sociais que o futebol cada vez mais está saindo das comunidades. Na minha época, a gente brincava na rua, a gente criava as nossas traves, se fosse com pedaços de madeira, quem tinha as travinhas de ferro eram os caras, ou senão a gente colocava o próprio chinelo ou o próprio tênis quando tinha, ou pedra,
a gente se inventava, e não tinha garrafa PET na época para a gente fazer, então, né? E a gente brincava na rua. Só que trazendo para os dias de hoje, é muito mais movimentado de carro, não dá para fazer. A gente não podia ver um terreno baldio, que a gente ia fazer um campinho. A gente ia capinar, a gente ia fazer as traves, ia atrás de um bambuzal para fazer as traves, e por aí vai. Então a gente sempre se virava. Hoje cada vez menos tem terrenos baldios. Se na nossa época tivesse as pracinhas que tem com os espaços, e eu lembro de outra coisa, os campos municipais e escolas, eles tinham zeladores, pessoas que cuidavam, que não era para acessar em qualquer horário, deteriorando o espaço. Existia a guarda e existia um zelador, uma pessoa que cuidava, que ficava ali zelando pelo espaço, e se havia muito respeito. Eu me lembro do seu João aqui no campo do Denadai, que até antes do jogo ele não permitia que chutasse no gol. Depois que o juiz apitasse, ok, aí sim, mas no nosso aquecimento nem podia. E o campo era, nunca depois da era seu João, o campo do Denadai foi o mesmo, nunca mais. Não adianta querer dizer, porque não foi. Então assim, esse é o problema, é a gente não reconhecer que se a gente trabalhar estrategicamente, a gente consegue construir. As pracinhas, fica difícil colocar ou liberar os nossos filhos ou crianças para estarem indo. Por quê? Porque existem gente, às vezes ali, utilizando droga nesse espaço, e alguns dos espaços se tornaram locais de tráfico. Então como que você libera o teu filho? E aí o que sobra diante disso? Escolinhas franqueadas, escolinhas pagas, que muitas das vezes a mãe não tem condição de pagar. E se tem condição de pagar, ela não tem condição de levar porque é longe. Por que essa mãe não tem condição? É dinheiro muitas vezes? Sim. E quando não é, é o cansaço excessivo de uma mulher ou de um homem que trabalhou o dia inteiro no trabalho pesado, super cansado. E aí o que acontece? O que esse pai vai fazer? Ele vai pegar um atalho. E muitas vezes não por maldade, mas de fato pelo atalho. Aí tem os radicais a dizer, mas aí se botou no mundo, tem que... Tá bom, para você é muito simples, né? Com o salário que você ganha, com a vida que você ganha aí, às vezes é mamão. E cada ser humano tem uma forma. Mas essa mãe e esse pai, o que ele faz? Ele joga um celular na mão do filho. E aí é onde a gente está tendo uma geração totalmente adoecida, totalmente fora a gente chama de pé trocado, né? Que não consegue nem correr, pessoal. E isso é muito preocupante. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho amigos que têm escolinhas franqueadas e tem, mas assim, tá aqui, ó, aberto. Esporte como lazer, um direito social constitucionalmente tutelado. Esporte como lazer, um direito social constitucionalmente tutelado. Vamos lá, está escrito a mesma coisa duas vezes. A Constituição Federal de 1988 trouxe como dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, ao definir como direito do cidadão o acesso ao esporte e lazer, por meio de responsabilidade da União, dos estados e municípios na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte com o fim de garantir a execução desse direito constitucional. Então é nosso por direito. E vou dizer para vocês, e garanto por A mais B, escolinha franqueada e escolinha dentro das comunidades não tem a mesma qualidade. Nós que estamos dentro das comunidades perdemos muitas das vezes por essa qualidade, por não ter equipamentos, por não ter carga horária, por não ter apoio financeiro, a gente perde. E aí se descobriu que é rentável. Então, se trouxer, vou dizer para vocês, garanto para vocês, se trouxerem a mesma qualidade, que se houve, não precisa ter campão de terrão não, pode ter campo sintético. Isso é mito, na minha opinião.
se trouxerem a mesma qualidade para as comunidades, ninguém segura nós. Nós vamos gerar atletas e mais atletas que fora do comum. Mas a gente precisa ter a consciência que mas eu faço um projeto social também lá. Dos meus olhos, é a mesma qualidade da tua escolinha franqueada que você faz, ou do teu clube? É a mesma qualidade? É a mesma intensidade? É o mesmo material? O atleta da comunidade tem o mesmo equipamento que o teu atleta tem? Porque a tua escolinha franqueada, a maioria das vezes, é os menininhos leite com pera, dos condomínios fechados, que a mamãe tem condição de comprar o tênis, de comprar a caneleira, de comprar o meião, de comprar até o suplemento, de tomar um café adequado. Então, assim, cara, aí repetição leva à perfeição. E os meninos da comunidade já têm uma habilidade por si só. É surreal. E aí, vamos lá. Os melhores times do Brasil, vamos pegar os times do pentacampeonato. Talvez só o Kaká foi um menino que a gente fala assim, que é um menino de condomínio fechado que jogou. Vamos puxar o histórico dos outros? Vamos puxar todos saíram de comunidade. E aí vamos lá, vamos com prova social. Não adianta vir com teses e com falas que não, porque se tiver campo esburacado, campo de terra, ele vai dominar. As dificuldades nós conseguimos criar num campo sintético, num campo, porque isso aí vai dar criatividade do educador, tá? Porque tem muitos educadores muito feras dentro das comunidades, mas não tem equipamento. E tem muitos também que assim, só jogam uma bola e deixam o pau torar. Não, pessoal. Então eu consigo provar por A mais B. Eu queria que alguém tivesse coragem de falar assim, vamos fazer um teste então? Vamos equipar na mesma forma, vamos captar atletas e depois de só 3 meses, vamos marcar um jogo contra? Vamos, para ver quem que ganha. Então a gente precisa começar a resgatar. E aí, pessoal, tá aqui, é garantia, é Constituição Federal. Nós precisamos aprender a lutar pelos nossos direitos. E aí é onde eu comecei a virar a chave para algumas questões políticas. Conversando com um brother que tem me falado muito de política e não de politicagem, que é o Léo. E vocês vão me ouvir falar muito dele, né? Porque eu vou gravar outro vídeo sobre isso. Mas a gente tem discutido muito sobre algumas coisas. E nós, olha, se for para lutar por esses direitos, porque eu tô cansado, pessoal, de dar murro em ponta de faca, de ficar correndo atrás só de festinha de balão, de pula-pula, algodão doce. Engraçado, né? Vamos lá. Nutricionista do meu país, Dia das Crianças, guaraná, algodão doce, bala, cachorro quente. Isso traz benefício ou malefício para a criança? Deixa um profissional da nutrição responder isso. Então pronto, nós estamos fazendo bem? Estamos arrancando um sorriso. Eu acho que tem que ter essas festas, mas quando tem, eu não faço. O Projeto Vulcão ainda não faz. Por quê? Nós não temos condição, porque eu prefiro o ano inteiro dar esporte, cultura e educação, ao invés de fazer uma festa pontual. Então a gente precisa começar a entender princípios e valores que vão gerar transformação aos nossos. Nós temos muita gente boa. E aí a frase que a gente não cansa de ver, né, soando pelas comunidades: a favela venceu. Não, a favela retrocedeu, e muito. Infelizmente eu vou dizer, retrocedeu. Alguns chegaram e venceram com mérito, com trabalho, debaixo de humilhação, e ainda vivem isso. Mas enquanto eu não ver faculdades, centros de treinamentos, centros culturais de fato dentro das comunidades, e não precisa ser macro não, pessoal, pode ser micro, porque eu aprendi algo: comece com o micro para chegar no macro.
Então vamos fazer uma ação pequena, vamos, os MCs, os atletas profissionais, vamos alugar uma casa pequenininha, com 10 carteiras, vamos investir ali em português, em música, ensinar produção, vamos atrás de leis de incentivo, vamos bater nessa tecla, vamos fazer um centro, vamos pegar uma pracinha que está ali sucateada, vamos junto, dar uma reformada, dar um grau na quadra e vamos executar, vamos buscar parcerias, vamos fazer campeonatos, vamos fazer, né? Vamos fazer? Acredito que vai dar super bom. Mas não existe, pessoal. E é muito triste quando eu vejo um marketing, assim, a gente faz essas festinhas estrategicamente, vai abarrotar. Aí a gente tira uma foto e coloca assim, nossa, como é lindo ver o sorriso das crianças, tal, tal. E o resto do ano? E o resto dos dias? E eu não estou dizendo isso aqui, pessoal, apontando e quero que você fique bravo. Eu quero que você, de fato, pense comigo. A gente tem o poder de transformação nas mãos. Mas a gente assim, ó, a gente às vezes quer ser herói de tudo, a gente quer fazer tudo, e a gente não faz nada. A gente tem boas ideias, mas a gente não quer executar. A minha convicção dentro do Projeto Vulcão hoje, eu já tive muita gente que vem assim, mas eu tenho essa ideia, vamos executar. Primeiro, ninguém vem. E segundo, eu acho que a gente já tem que fazer o que tem que ser feito, que é simples. É fazer esporte, com disciplina, com propósito, porque nós temos três vertentes, que é a ideia do social, do amador e do profissional para quem quer ser atleta. O que é o social? É o que vai sociabilizar. É o menino que está acima do peso, é o menino que não gosta de futebol, mas quer estar ali no meio. Eu não digo nem gostar no sentido assim, odeia futebol. Não, é o menino que assim, não tem a habilidade. Mas o amador é aquele que gosta e tem uma qualidade que, dá para disputar campeonatos pontuais na região, né? A gente aqui de Sumaré, dá pra gente disputar Hortolândia, Campinas, Nova Odessa, dá pra gente fazer. E tem o profissional, esse menino tem potencial, vamos potencializar isso nele, sabendo também que o esporte tem diversas vertentes, né? Tem diversas categorias. Eu posso ser um videomaker, eu posso ser um repórter, eu posso ser um jornalista, eu posso ser um fisioterapeuta, eu posso ser um preparador físico, eu posso ser um nutricionista, eu posso ser, por que não, um zelador, posso ser um técnico, mas para isso a gente tem que ensinar os nossos a estudar e a querer e ter prazer. Nós não temos eventos, pessoal, de campeonatos mais para categorias de base, é só as escolinhas franqueadas. Quem faz com maestria hoje é a CUFA, e que espero poder ter a oportunidade de conversar com o pessoal da CUFA, que uma das minhas perguntas é por que Sumaré e Hortolândia e as outras regiões não estão inseridas nesse CUFA aqui de Campinas. E a gente gostaria de participar também, ou de fomentar isso para outros garotos. De repente, se é questão de vaga, de apoio, a gente está aqui para poder apoiar. E assim, CUFA, coisa linda que vocês estão fazendo, que vocês estão executando, mas a gente gostaria de ver os nossos meninos aqui de Sumaré e de Hortolândia executando. O que falta para isso, né? Para acontecer? O poder público não. Cara, então vamos nós por nós, né? Então vamos nós por nós, não tem problema. Ou se não, vamos conversar com as autoridades, porque é um desejo. Tem meninos aqui incríveis, mas que não têm oportunidade. Hoje nós estamos com um espaço que precisamos de apoio financeiro, precisamos dos bons olhos, precisamos, pessoal, captar de alguma forma, porque é muito triste para um educador social ver jovens e adolescentes escorregando pelos dedos diariamente. E aí eu digo dentro do esporte e da cultura, meninos que têm talento no desenho, meninos que têm talento na música, mas hoje os meninos precisam aguçar a sua criatividade, porque o que tem sido pregado para esses meninos é só pornografia,
É muito louco isso. Pornografia, uso de droga, bebida. E a gente precisa começar a refletir sobre isso. É muito triste. Eu tô pensando e repensando sobre muitas coisas, né? E já comecei a desenvolver projetos, que nem a gente vai trazer um pouco da terceira idade, a gente vai trazer o funcional, né, para homens e mulheres que queiram fazer um funcional pela manhã, e a meta é ter manhã, tarde e noite, e praticamente todos os dias. Eu quero fazer barra para o pessoal tá fazendo, eu quero. Então o sonho está muito vivo. A gente é uma quadra poliesportiva, jogos de basquete, um treino de basquete. Não precisa ser profissional, não precisa saber jogar, é só para movimentar e ter um espaço efetivo. Então essa é a nossa ideia, né? Quanto a esse lugar, pô, joga vôlei, né? Eu não esqueci não o pessoal da Celta, né, que fez todo o projeto para nós, do campo, da arena que a gente quer fazer de futevôlei, vôlei de praia e beach tênis para a comunidade. Então a gente está lutando, né? Então a gente precisa dos bons olhos, né, de todos, para que a gente possa movimentar isso. Ou seja, a ideia está aí, o espaço está aí e o diagnóstico está aí, né? A desinteligência familiar ainda é alta dentro das comunidades, e é tão triste porque o que a gente vê crescendo numa forma de negócio, e nada contra quem tem, tá, pessoal? Mas assim, isso é uma problemática. O que aumenta é bar e adega, aonde se tem um consumo excessivo de álcool nas comunidades. Não se tem lugares para tratar adictos, pessoas com problemas alcoólicos. Não temos espaços com psicólogos, que é uma profissão hoje mega importante, aliada à nutrição, né? Não temos, e precisamos trazer esses valores para as nossas comunidades, né? E isso é mega preocupante. Então, na forma que cresce esses lugares que as pessoas consomem o álcool, que vão para preencher esses vazios que o esporte ajudaria, a espiritualidade ajuda, e a internet está aí falando toda hora, só que a gente não dá espaço. Então eu queria trazer essa reflexão para nós, e precisamos pensar com carinho em buscar o direito. A Constituição Federal garante, só que nós não lutamos, nós não buscamos. Se a gente brigasse pela garantia, né, daquilo que é nosso por direito, né, como a gente briga por partidos políticos, brigamos por homens que estão no poder e até pelo nosso time de futebol, nós teríamos um país diferente. Eu acho que a briga nunca é saudável. Discutir no papel de expor a sua ideia e você, né, não querer impor a sua ideia, ok, mas fica essa reflexão. E essa é uma fala que eu queria trazer, porque eu vejo muita gente aí falando toda hora, porque não tem mais atleta. Pô, tem atleta bom pra caramba nas quebradas e que não tem oportunidade, e não tem como, né? Engraçado, as pessoas também dizem pra mim, um dos papéis, pô, legal, o seu projeto tira a criançada da rua. Falei, cara, é tão engraçado que hoje não, hoje a gente tira a criançada do celular. Esse é o nosso papel, né? É muito pouco hoje os pais que liberam as crianças para estarem na rua, né? Porque hoje o perigo está mais gritante. Embora na minha época fosse mais violenta, hoje tem outras situações, como eu disse, a movimentação de trânsito, a questão da droga está mais liberada e muito mais fácil o acesso. O pessoal hoje falta com respeito, porque na minha época, quando o cara ia fumar um beck, ele fumava escondido. Eu vi até o Brau fazendo um vídeo sobre isso, né? Será que não está na hora da gente pensar também? Porque tem gente que só com o cheiro da maconha tem problema de subir a pressão, papá. Então, eu acho que cabe a reflexão, e a gente precisa, com muito carinho, começar a trazer de volta para as comunidades o esporte,
talvez assim, eu acho que dentro das comunidades só existiu o, o futebol. Embora eu lembro que eu joguei vôlei, tanto na escola, a gente disputava campeonato, a gente fez cesta de basquete com aro de bicicleta, a gente começou na época dos anos 94 a 98, a gente jogou bastante basquete por causa do hip hop, mas é isso. E, e aí a gente está tendo um retrocesso muito forte, né? É isso, pessoal, tá bom? O que você acha disso? Comente aí se você puder comentar, deixar a tua ideia, né? Eu vou fazer um vídeo em breve sobre trabalho, né, na adolescência e qual é a importância, se você concorda que um jovem adolescente tem que trabalhar e por aí vai, tá bom? Ladies and gentlemen, beijo no coração e vamos que vamos. Grande abraço.